Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Hoje novamente conosco a doutora Denise Carreiro para falar de uma coisa muito interessante, doença celíaca. É um tema assim que muito pouca gente tem abordado, apesar de se falar tanto, né? Então, uma pergunta, Denise, por que aumentou tanto assim o número de doença celíaca atualmente? Hoje, quando você vê a epidemiologia que coloca uma média de 1 a 2% na população, fala hoje que isso é a ponta do iceberg, né? Então, para cada pessoa diagnosticada, você pode ter 13 ou mais não diagnosticadas, tá? Então, eu acho que assim, o primeiro fator relacionado ao aumento da doença celíaca é o aumento da exposição ao glúten. Né? Então, se a gente considerar que na década de 70 era em torno de 30 quilos por pessoa por ano, hoje, segundo dados da própria Abitrigo, é mais de 60 quilos por pessoa por ano. Né? O trigo que se consumia antes da década de 70 era um trigo que a gente tinha capacidade de digerir, embora já possuísse o glúten tóxico, mas em menor proporção, e as pessoas comiam muito alimento que protegia o organismo, que dava tolerância a agressores, né? Então, existia um maior consumo de legumes, verduras, frutas protetores para que o organismo aprendesse a tolerar agressores. Então, ele aceitava e tolerava aquela quantidade de glúten que existia. Da década de 70 para cá, o glúten foi modificado. Nesse trigo modificado apareceu 14 variedades de glúten que não existia, 5% de proteína que não existia no trigo original. E dentro desse, quando se descobriu que o glúten, que ele fazia melhorava a maciez e todo o crescimento dos alimentos ultraprocessados, então se começou a aumentar a quantidade de glúten no trigo. Então nós temos hoje 20 vezes mais glúten, deste glúten tóxico, do que existia lá atrás. E o consumo muito alto, com baixo consumo do que protege. Então, além das pessoas com hipersensibilidade ao glúten e com alergia, a gente também tem tido o aumento de doença celíaca. Porque a única doença autoimune que se sabe o gatilho dela é a doença celíaca. E o gatilho é a exposição ao glúten, tá? E aí a gente fala assim, então por que não é diagnosticado? Porque hoje o mais comum não é a doença celíaca clássica, que é aquela onde a pessoa era muito emagrecida, com diarreias frequentes e vários outros sintomas que eram clássicos da doença celíaca. Hoje em dia, a doença celíaca comum é a não clássica, que a pessoa pode ter obstipação, pode ter obesidade, então ela pode ter vários fatores que não bate com aquela doença celíaca que se conhecia lá atrás. Então, ela acaba passando por diversos profissionais da saúde, porque a doença celíaca, ela mexe com todos os órgãos e sistemas, só que cada um vê o seu lado e não vê a pessoa como um todo. E acaba não fazendo, né, a ligação de todos esses sintomas com a possibilidade de uma doença celíaca. E, Denise, quais os sintomas dessa outra possibilidade de doença celíaca? Então, quando a gente fala do processo de tirar o glúten, um cuidado que existe em tirar o glúten é a possibilidade da pessoa ter doença celíaca. Porque se ela tem doença celíaca e ela tira o glúten, fica muito difícil depois fechar o diagnóstico. Porque a pessoa que tem doença celíaca e tira o glúten, ela melhora muito. E depois, se ela tiver que comer 2 meses seguidos para poder fazer a avaliação de doença celíaca, ela não consegue fazer isso mais. Então, é muito complicado. Então, por que a gente se preocupa com isso? Por este processo, não o inverso. Não é aquele caso que a pessoa tem altas hipersensibilidades ao glúten, ela não é celíaca, mas ela come glúten, ela passa mal, ela desenvolve, inclusive, outras doenças autoimunes por causa do glúten, ela tem problemas muito sérios e que ela percebe isso. Eu tirei o glúten e eu melhorei. Aí eu tirei o glúten e eu melhorei. Ah, mas eu não posso tirar o glúten, porque se eu tirar o glúten, depois eu vou ter doença celíaca ou eu vou ter sensibilidade ao glúten. Isto não existe. É o processo que é passado de maneira errada, tá? O que acontece é que, se eu tiro um alimento que me faz mal e eu melhoro,
quando eu volto a consumir, eu me sinto mal de novo. Não é que neste momento ele passou a fazer mal. E jamais uma pessoa que tira o glúten, ela vai desenvolver a doença celíaca porque tirou. O glúten é o gatilho da doença celíaca. Então, tirar o glúten jamais vai fazer com que uma pessoa desenvolva uma doença celíaca. Então, esse não é o problema, tá? E se realmente quando eu tiro o glúten ou quando eu tiro o leite, depois quando eu volto a comer, eu passo mal, é porque ele fazia mal. Porque senão, se eu comesse um alimento sazonal, cada vez que eu fosse comer, eu ia passar mal também. Isto não existe, tá? Então, com certeza, são conceitos errados e que a gente precisa tomar o cuidado e ouvir profissionais competentes para não correr o risco de ficar comendo um alimento que te faz mal por conceitos errados, tá? E, Denise, para os não celíacos, deixar de comer glúten pode causar algum prejuízo? Eu acho que é importante as pessoas terem noção, né, dos sintomas possíveis, porque muitas vezes ela vai ter que ir atrás e solicitar uma avaliação, porque é comum acontecer isso hoje no meu consultório, das pessoas terem se informado e solicitado uma avaliação do médico, pelo menos para descartar a doença celíaca, né? Ou confirmar, ou no mínimo descartar isso para poder ter um pouco mais de tranquilidade. E o que acontece é que nós temos até hoje, existe no Ministério da Saúde um protocolo para que se pesquise a doença celíaca. E ele está baseado principalmente no fato que a doença celíaca, assim como outras reações ao glúten, fazem com que haja uma síndrome de má absorção, né? Porque o glúten, ou a doença celíaca, ela acaba efetivamente fazendo um achatamento das vilosidades intestinais, alteração dessa permeabilidade, inflamação local, e com isso leva a má absorção de vários nutrientes. E sintomas que muitas vezes as pessoas têm, e elas têm desde sempre alguns sintomas, só que eles nunca foram relacionados. Exemplo simples, anemia não responsiva ao ferro, tá? Tá sempre com hemograma em anemia, tá sempre com ferro baixo, ferritina baixa, faz tratamento, toma ferro e não melhora, tá? Então, muito cansaço, muita sonolência, o tempo todo com um processo de falta de energia, né? De novo, que nada consegue melhorar. Um processo de osteopenia ou osteoporose em criança ou adulto jovem, que como a gente sabe, isto é ligado a mais a síndrome de má absorção do que a falta de cálcio. Tanto é que existe no protocolo do Ministério da Saúde, se tiver osteopenia ou osteoporose em criança ou adulto jovem, pesquise doença celíaca, porque é uma síndrome de má absorção, tá? Come, 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 não cresce, come, 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 não fortalece, tá? Desde criança, muitas inflamações de repetição, muito cansaço, dor nas pernas, incômodo nas pernas, que muitas vezes o pessoal fala que é dor de crescimento, tá? Processos como dermatite petiforme, também não cicatriza, por mais que trate, não cicatriza. Doenças autoimunes, é um protocolo também. Quando tem qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca. E principalmente se a gente considera uma doença autoimune numa criança, num adolescente, com 12 anos, tiroidite de Hashimoto, né? Ou que começa a ter uma artrite reumatoide lá, como eu atendi uma criança há pouco tempo, agora com 7 anos de idade, artrite reumatoide. Então a gente tem que pesquisar sempre nesses casos a possibilidade de ter uma doença celíaca, tá? E outro, para a gente fechar isso, quando existe muita alteração em sistema nervoso central. Então, desde esquizofrenia, TDAH, transtornos do espectro autista e também está no protocolo síndrome de Down. Então, é sempre importante em qualquer uma dessas situações, principalmente quando esses sintomas se associam, pesquisar e descartar a possibilidade de ser uma doença celíaca, porque aí a gente vai ter mais chance de tirar o glúten sem ficar preocupado, né? Não tenho o que complementar depois de uma doutora Denise Carreiro dar um show de explicações aqui sobre doença celíaca, uma doença celíaca fora do contexto habitual e tirando aquele mito sobre o glúten. Bom, queridos e queridas, espero vocês no próximo Mais Saúde.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.